Efésios 6, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. E é um texto conhecido de todos nós. Efésios 6, versículo 10. E nós vamos ler aí os primeiros versículos, do 10 ao 12. Abriram? Encontraram? Amém? Pegue mesmo a sua Bíblia, que hoje nós vamos passear por ela, tá bom? Se você não é craque em manusear a sua Bíblia, hoje você vai ficar, meu irmão. Amém? Então vamos lá? Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, ou contra a carne, enfim. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a primeira coisa que nós precisamos estar cientes aqui, a nossa luta não é contra sangue ou carne. Olha para essa pessoa linda do seu lado aí. Ele não é o seu inimigo, tá bom? Você não tem inimigo de carne e osso. Ele é uma bênção na sua vida, é uma pessoa que o Senhor colocou para ser bênção na sua vida. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Vamos ler. Pega a sua folha, fazendo um favor, e ela está escrito lá em cima. O que é e onde acontece essa batalha espiritual? A expressão batalha espiritual, ela nunca aparece na Bíblia. Se você for ver bem, ela vai falar sobre luta e tal. É um termo teológico prático para descrever o conflito da vida cristã. A batalha espiritual é uma guerra invisível, travada nas regiões, no domínio espiritual das regiões celestiais, mas alimentada no domínio natural, visível e físico. É travada em uma dimensão que os nossos olhos não veem, porém existente aqui e agora entre nós, tão real e tão concreto, que interfere nas nossas vidas mais do que podemos imaginar. Surpresa para vocês? Não. Não, né? Em nome de Jesus. Não é. Não é, irmãos. O mundo espiritual, essa dimensão espiritual, ela existe. E ela atua, ela influencia no nosso mundo físico e natural. E eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui como foi a tua semana, com certeza, por nós termos o discernimento, nós saberemos dizer que muitos dos nossos conflitos, eles não foram apenas naturais. Muitos dos nossos conflitos durante a semana, ele teve a interferência do mundo espiritual. E quando nós temos o discernimento em Cristo, nós sabemos de fato o que é natural e o que não é natural. Eu posso dizer para você que essa semana eu enfrentei muitas situações. E uma das situações foi de alguns medos gerados sobre mim, por conta de uma intimidação das trevas. Talvez em tempos atrás, quando eu não tivesse tanto conhecimento ou discernimento do mundo espiritual, eu encarasse tudo aquilo como medo simplesmente. O medo do novo, o medo de tal coisa, o medo disso, medo daquilo, mas hoje eu sei diferenciar esse medo dessa intimidação que as trevas causam em nós. Eu tenho certeza que assim como eu, você também, por várias situações onde você consegue discernir o que é simplesmente natural e o que não é natural. Claro que nós precisamos lembrar, irmãos, que nós precisamos ter um equilíbrio nisso tudo. Tem gente que espiritualiza todas as coisas que não são espirituais, e tem gente também que leva para o outro lado, leva para o outro extremo. Negligencia totalmente essa questão do mundo espiritual. Eu não sei se o pastor Linderson quer colocar alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Glória a Deus, continuemos assim. Aleluia. Vamos lá, gente, que é muito assunto. A realidade e a ação dos espíritos maus de acordo com a Bíblia. Segue aí. Quem são os nossos adversários? Lá no versículo 12, né?
ele vai falar um pouco sobre os nossos adversários, que são os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Né? Os demônios são inimigos espirituais e a responsabilidade de todo cristão é enfrentá-los diretamente numa luta espiritual. Assim como o céu tem uma organização hierárquica, o inferno também tem. O líder apresenta vários nomes na Bíblia, aqui estão alguns deles. Satanás, amigo acusador, você vê lá em Apocalipse 12. O diabo, que separa ou afasta. Lucas 8:12, Beelzebu, rei das moscas, Mateus 12:24, enfim. Em Efésios 6 temos uma hierarquia. Satanás é o comandante supremo das forças das trevas. É o estrategista superior. E abaixo dele há um sistema organizado e disciplinado para executar seus desejos. O primeiro nível abaixo de Satanás é um grupo de comandantes chamados de principados. É o príncipe das trevas, o príncipe do reino das trevas. E como é que esse principado ele age? Está escrito aí na sua folhinha. Esses espíritos estão designados para tomar conta das regiões, das nações, das regiões e das cidades. A gente vê isso lá no livro de Daniel, Daniel capítulo 10. Né? Uma história bem conhecida nossa, quando Daniel orava pela libertação daquela nação. E aí veio um anjo do Senhor e falou: olha, Daniel, desde o primeiro dia suas orações foram respondidas, mas existe um príncipe que me resistiu para que eu não trouxesse a resposta até você. E era um príncipe daquele império terreno. A Pérsia era um império terreno, mas existia um principado que agia naquela região e que interferia no físico, nas coisas que aconteciam naquele império ali. Então nós precisamos estar muito atentos, sabe, irmãos? Às vezes a gente vai para alguma situação de evangelismo, de coisa assim, e nós temos que ficar muito atento para a forma como o inimigo age naquela determinada região. É muito interessante quando você vai trabalhar com evangelismo e você converse com pessoas daquela região. Pergunte, pessoas cristãs com certeza, pessoas que tenham discernimento, pergunte para elas, sabe, qual é a realidade espiritual daquele lugar? Quais são as dificuldades que aquele lugar apresenta? É muito interessante você conversar para que você tenha esse discernimento. É lógico, quem vai te dar esse discernimento é o próprio Espírito Santo, é o Senhor que vai abrir os teus olhos para muita coisa, sabe? Mas não vai assim, sem saber de nada, sem pesquisar nada, sem conversar com ninguém, sabe? Sem direção nenhuma, porque é muito mais difícil. A nossa batalha ela é muito mais pesada. Eu lembro de uma vez que nós fomos ministrar, eu tive a oportunidade de ministrar em várias regiões do Brasil com alunos do seminário, e eles criavam musicais, e era com o cunho evangelístico, era para alcançar pessoas, e nós saíamos por várias regiões do Brasil apresentando esse musical. Música, teatro, dança, canto, enfim, totalmente criado por eles. E aí nós íamos de igreja em igreja, apresentando e dando várias oficinas também, enfim. E eu lembro de uma vez que nós estivemos ministrando no Sul, e nós estávamos em Joinville, e aquela noite era a apresentação do musical. Era uma noite musical, uma noite oficinas, para a igreja ou para quem quisesse participar. E aí eu lembro que aquela noite da apresentação do musical, nós sentimos assim um peso muito grande naquele lugar, muito grande. Eu nunca senti um peso tão grande em ministrar no lugar igual naquela cidade. E o pastor realmente falou que tinha uma resistência muito grande ao evangelho ali naquela região, onde eles trabalhavam, já trabalhavam há um bom tempo, e a igreja estava com dificuldade de crescer e tal, de avançar. Mas eu não imaginei que o peso fosse tão grande. E aí, enquanto o musical estava sendo apresentado, nós tínhamos um momento de intercessão antes com os alunos. Nós sempre trazíamos essa conscientização aos alunos: olha, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. A vitória é nossa em nome de Jesus, mas nós precisamos vigiar. Então, em todo o tempo que eles estavam apresentando, eles estavam ali ligados no Espírito, orando o tempo todo. E nós, ali embaixo, também, os pastores que acompanhávamos esse grupo, também, em todo o tempo orando. E eu lembro que eu virei para uma pastora que estava comigo, e eu falei para ela: Sandra, eu vou no banheiro rapidinho. Ela falou assim: não levanta do seu lugar. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: não levanta, que tem um homem armado lá fora querendo entrar na igreja.
E a polícia está lá fora, está uma loucura lá fora. Eu falei, o quê? Como assim? Eu olhei para trás, irmãos, tinha polícia lá fora, estava maior bafafá lá fora. Eu falei, Jesus, mas eu preciso ir no banheiro. E tal. E aí eu falei, eu tenho que ir. E eu saí correndo para o banheiro, dali 2 segundos, ela estava atrás de mim, amiga, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos orar, enfim. Essa pessoa, ela queria invadir a igreja e ela queria atirar contra aqueles que estavam apresentando. E nós sabíamos que não era algo simplesmente natural. E aí eu lembro que quando nós chegamos em Foz do Iguaçu, uma menina que eu acompanhava no seminário, ela mandou uma mensagem e falou assim, isso foi antes, aliás, quando nós estávamos em Foz do Iguaçu, antes de chegar em Joinville, ela falou assim, Kendra, eu tive um sonho com você, e eu sonhei que eles matavam você, e tal. E nós chegávamos no auditório do seminário, e estava a maior choradeira, aquele velório todo, e passando num telão que você tinha morrido, você não, vocês, né, o pessoal, acho que os pastores também, enfim, tinham morrido e tal. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Nós estávamos em Foz do Iguaçu, eu falei, meu Deus, aqui tem um monte de muçulmanos, Jesus nos guarda. E eu achava que a nossa luta maior seria ali. E a cidade seguinte foi Joinville, e aí aconteceu tudo isso, e depois conversando com ela, ela falou assim, Kendra, e era de tiro. Era alguém que atiraria contra vocês. Eu falei, ó, livramento do Senhor. Então, assim, tem coisas que acontecem, irmãos, que nós não podemos negligenciar. Nós precisamos ficar atento realmente ao mundo das trevas, ao mundo espiritual, aliás, a ação das trevas realmente contra nós. Então, pesquise sobre, converse com pessoas, até mesmo pessoas que você está evangelizando, sabe? Peça para o Senhor te dar sabedoria e discernimento do lugar onde ela mora, da potestade, dos principados que agem. Nós que moramos aqui nessa região de Boston, sabe? Estude sobre, pesquise sobre, ore sobre, e o Senhor vai te dar discernimento, o Senhor vai te dar sabedoria sobre isso, em nome de Jesus. Potestades, autoridades governantes estão abaixo dos principados, porém são tão fortes e numerosos quanto. Dominadores estão abaixo das potestades, porém são os verdadeiros executores no nível de comando. No exército seriam semelhantes aos tenentes e sargentos. Um dia eu vi até o pastor Linderson pregando sobre isso, e eu achei muito legal da forma como ele trouxe nessa mensagem que ele pregou. Eu não lembro nem se o senhor lembra, quando o senhor falou dos cosmocrátoras. Não, só pela carinha dele. Mas, enfim. Não, foi lá em Blumenau. E eu achei legal que ele trouxe que Paulo, ele associou isso aqui ao exército romano. E aí, quem eram esses cosmocrátoras? Cosmocrátoras eram aquelas pessoas que elas ficavam trancadas dentro de algum lugar fechado, uma tenda, uma caverna, enfim, montando, eles tinham um mapa ou a maquete do campo de batalha, do campo de guerra, e eles ficavam ali criando as estratégias contra o exército inimigo. Foi mais ou menos assim. E eu também acredito que seja assim. Criando estratégias contra o exército inimigo. E assim são esses dominadores que Paulo cita aqui do reino das trevas. São aqueles que criam as estratégias contra o reino da luz. Contra nós. Contra eu, contra mim e contra você. Posso falar, Kendra? Pode. Essa expressão cosmocrátoras, né, era uma pessoa que fazia planejamento de guerra realmente. Era um estrategista de guerra. E por que é importante a gente pensar isso nesse momento da aula da Kendra? Porque a imagem que normalmente passa pela nossa cabeça do inferno ou da realidade, da ação dos demônios, é aquela imagem que a gente sempre vê, por exemplo, se há uma pessoa endemoniada, aquela bagunça, né? Aquele caos que acontece, ou aquela imagem de desenho animado, os capetinhas assim. Irmãos, a ideia toda por detrás aqui, dessa ideia do cosmocrátoras, do que Paulo usa, né? Os dominadores, é a ideia de que a ação do maligno, perceba, isso não é para te deixar neurado, mas isso é para te deixar vigilante. A ação do maligno é extremamente planejada. O diabo, ele não eu gosto de usar essa analogia, o diabo não é tipo Rambo,
que eu assisti o Rumble, ele dava aquelas rajadas de metralhadora atirando para todo lado. Quem atira para todo lado, às vezes, sou eu e você. Quem atira, às vezes, para todo lado é a igreja, que vai avançando e não sabe exatamente o que está fazendo. O diabo não. O diabo não atira para todo lado. O diabo, o inferno, eles têm uma ação, então ele sabe exatamente quais são as pessoas que, se ele atacar, qual é o ponto fraco da nossa família, qual é o ponto fraco no nosso casamento, qual é o ponto fraco na nossa igreja, qual é o ponto fraco. Então, essa realidade é que está por detrás de todos esses termos que existem aí. Não ignorar o caráter sofisticado e muito sutil, por isso que tem essa palavra que Paulo diz, as ciladas, para que vocês estejam contra as ciladas, né? As metodeias, ou seja, aquilo que o diabo faz metodicamente para te destruir. Ok? Obrigado. Exatamente isso aí. Demônios ou espíritos imundos são ministros de Satanás que se apossam das pessoas. A gente vê isso lá, nós podemos ver isso lá em Marcos 5, de 1 a 13. Você não precisa abrir esse texto bíblico, é onde ele fala do endemoniado de Gadareno, né, onde nós conhecemos essa história. Irmãos, você nunca vai ver uma pessoa possessa de um principado, possessa de uma potestade, possessa de um dominador. Você vai ver uma pessoa possessa por um espírito imundo, por demônios, que é o do baixo escalão, tá bom? E aí, claro, você pode ver ela possessa de um ou de uma legião, né? Igual já foi falado. E, enfim, vira sua folha aí, fazendo um favor. Algumas formas de ação do inimigo. Uma coisa que nós precisamos lembrar todos os dias é dentro disso que o pastor Linderson falou. Eu até coloquei aqui, estamos lidando com um inimigo sutil, um inimigo que usa de planos e artimanhas, como mostra Efésios 6,12. De um reino que é totalmente organizado, de um reino que sabe onde ele quer chegar, de um reino que sabe de que forma ele quer atuar. Ele não está atuando por atuar, ele não está agindo por agir, e ele não está atacando por atacar. Ele sabe exatamente as áreas em que as pessoas estão mais vulneráveis, e que seria de mais fácil o ataque, de mais fácil o cumprimento do plano dele para alcançar o propósito que ele tem. Mas, em todo caso, esse exército este exército inimigo é grande e poderoso. Jamais devemos subestimá-los, porém, tampouco devemos temê-los. Temê-los. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Toda a autoridade que nós precisamos contra o reino das trevas, o Senhor já nos delegou na cruz. Nós temos a mesma autoridade que Cristo tinha quando Ele esteve nessa terra. Nós temos a mesma autoridade. Ele faz com que as pessoas, uma das ações do inimigo, ele faz com que as pessoas duvidem da sua existência, ou seja, levando pessoas a duvidarem também da existência de Deus, do céu e do inferno. Lembra que eu falei aqui no início que existem muitas pessoas que não acreditam na existência do inimigo, do demônio, do inferno? Isso é história, isso é conto da carochinha. Gente, quantas vezes o meu pai, quando eu me converti lá atrás, meu pai e os meus avós eram do espiritismo, e aí meu pai viu muitas vezes demônio agindo e tal, e ele meio que bloqueou a mente dele para certas coisas. Então, hoje, quando ele está em processo de conversão, mas hoje, quando ele vê algumas manifestações do Espírito Santo, por ele não ter esse discernimento, isso remete ele a coisas lá do passado, e ele não consegue fazer a diferença, ver a diferença entre a atuação do reino das trevas e do reino da luz, a atuação do Espírito Santo e tal. E aí, quantas vezes lá, quando eu me converti, ele falava assim para mim, eu comentava algumas coisas sobre o demônio, sobre o céu, sobre o inferno e tal, sobre o céu não, sobre o inferno, e ele falava assim, minha filha, deixa de ser atrasada, você ainda acredita nessas coisas? Ah, por favor, né? Por favor. Mas, irmãos, isso não é coisa só do meu pai, não. Isso você ouve hoje.
pessoas aí fora no mundo, vivendo o segundo curso desse mundo, acreditando que o fim está aqui. É aqui mesmo. Ouvi pessoas. Enfim. Eu estava até contando aqui para o pastor Linderson, quando eu estudava, fazer faculdade, eu estudava com 2 freiras, nós íamos juntas na mesma van durante anos. Eu tenho uma tia que é freira também. E ela, uma vez conversou, surgiu esse assunto dentro da van, céu, inferno e tal. E aí uma delas falou para mim, não, o inferno não existe. O inferno não existe, o inferno é aqui se faz, aqui se paga. Mas por quê? Elas não têm acesso na época, né, não tinham acesso à Bíblia e ao conhecimento, né, devido da palavra. Elas andavam com um livrinho para cima e para baixo e tal, segundo a religião delas, que permitia aquele conhecimento limitado. E para elas o inferno era aqui. Olha quanta coisa. Elas me falaram, olha quanta coisa ruim acontecendo. Olha como é que está esse mundo. Olha o caos que está esse mundo. E você vem me dizer que ainda tem inferno além disso aqui? E eu era nova convertida e eu não consegui explicar muita coisa para ela. Mas eu lembro da situação até hoje. Ele age na disseminação de ensinos falsos. 1 Timóteo 4:1. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em 1 Timóteo. Ops. Quem pode ler para mim 1 Timóteo 4:1, ou quem achar primeiro? Aliás, eu não vou nem abrir aqui na minha. Ora, o Espírito afirma expressamente que, dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Exatamente, irmãos. O inimigo ele trabalha incansavelmente para criar novas doutrinas, novos credos, novas religiões, para confundir realmente as pessoas, para que elas não se acheguem a Deus. Porque o que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele faz de tudo para que as pessoas não cheguem até essa verdade. De tudo, para que elas não cheguem até a verdade. Porque uma vez que elas tiverem acesso a essa verdade, elas serão libertas em nome de Jesus. Assim como nós fomos um dia, não é? Outrora nós andávamos como essas pessoas, enganadas, cegas, perdidas. E um dia a verdade nos alcançou. E foi aí que começou toda a nossa transformação. Não é verdade? Ele cega o entendimento, 2 Coríntios 4:4. Quem poderia abrir para nós? Não, eu acho que está equivocado esse texto, irmão. 2 aos Coríntios. Exatamente. O inimigo cegou o entendimento, né? Essas são algumas das muitas formas das quais o inimigo age contra nós. Porém, o agir dele é sempre com uma única intenção: afastar-nos de Deus e do seu amor. Porém, a palavra de Deus nos mostra a verdade em Efésios 2, de 1 a 6. Essa eu vou ler aqui para vocês. Efésios 2, ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? Dizer amém, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado.
Irmãos, que fique bem claro uma coisa, o agir do inimigo não é simplesmente porque ele não vai com a nossa cara não, viu? É porque nós carregamos a imagem de Cristo. Essa é a luta do inimigo contra nós. É simplesmente porque você é a imagem e semelhança do Criador, daquele do qual um dia ele se rebelou. E é contra isso que ele milita hoje. E é contra isso que ele milita com aqueles que estão lá fora, para que não se tornem imagem e semelhança do todo Criador, para que não conheçam, aliás, o Todo-Poderoso, para que não andem segundo a imagem e semelhança daquele o qual ele também foi criado. Essa é a luta do inimigo contra nós. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. A batalha espiritual no evangelismo. Meu Deus, segura essa hora, Jesus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, Efésios 6,12. Fazer a obra evangelística, querer ver o mundo todo salvo, servir a Cristo, é atacar diretamente o reino das trevas, Satanás. Porém, Satanás não quer perder o terreno. E então ele faz de tudo para que o reino da luz não avance. De acordo com a Bíblia, quem não tem Cristo pertence a Satanás. Só você ler lá em Mateus 13:38. Irmãos, eu não vou ler todos os textos, porque são muitos textos e aí a nossa hora não nos permite, o nosso tempo aqui não nos permite. Mas eu gostaria muito que você pegasse esse material depois e que você fosse texto por texto na Bíblia. Que você lesse, que você examinasse, que você meditasse e que você deixasse realmente o Espírito Santo trabalhar sobre o teu coração. Mateus 13:38. E quando você começa a evangelizar uma pessoa, o inimigo faz de tudo para não perder a vida que está no seu domínio. Uma coisa que nós precisamos lembrar todos os dias, irmãos. O inimigo ele não quer perder essa vida. E eu também não posso me esquecer que a minha luta não é contra aquela pessoa que eu estou querendo ganhar ela para Cristo, apresentar Cristo a ela. Não é, muitas vezes nós nos irritamos, muitas vezes nós perdemos a paciência, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade. Quantas vezes nós estamos ali insistindo, né, com a palavra, apresentando realmente Cristo àquela pessoa, e às vezes nós não temos paciência de deixar o Espírito Santo agir sobre ela. Nós precisamos lembrar todos os dias, não é contra ela que eu milito. Não é contra ela. Mas é contra aquele que age sobre ela, sobre os pensamentos dela, sobre o coração dela. É contra esse que eu milito todos os dias, tentando libertá-la realmente das garras de Satanás. Sabe? E existe uma guerra também travada sobre mim, por conta de querer resgatar essa alma do inferno. E eu preciso estar atenta realmente todos os dias. E pedir realmente, Senhor, cobre a minha vida, cobre-me com o sangue de Cristo. Atenta-me para tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Amplie a minha visão, amplie o meu entendimento. Alinhe a minha visão, alinhe o meu entendimento com o céu, Senhor. Me dê o discernimento, ó Deus, de tudo aquilo que acontece ao meu redor. Amém? A Bíblia nos apresenta alguns aspectos dessa batalha. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Está escrito lá em Colossenses 1:13. Estávamos destituídos e separados da glória de Deus. Romanos 3:23. Estávamos cegos espiritualmente, sem esperança, escravizados, cheios de medo e no domínio de Satanás. Pois o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19b. Aí nós temos uma passagem aqui onde Jesus está falando a Paulo, ele diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Amém? Aleluia. Vira sua folha aí, página 3. A cegueira que o inimigo provoca nas pessoas pode se manifestar de várias formas. Não tem página 3 aí, não? Ah, desculpa, está diferente. Ele imprimiu numa folha maior. Então segue aí, segue na sua folha.
A cegueira que o inimigo provoca nas pessoas pode se manifestar de várias formas. Olha aí, algumas das formas. Incredulidade, desconfiança contra os crentes. Você já viu pessoas assim? Medo de perder amigos e entregar-se ao Senhor. Incapacidade de crer no amor de Deus. Dúvidas de conseguir ser fiel a Jesus. Passeie aí na sua mente pessoas que você está evangelizando. Você vê alguma característica assim sobre elas? Certamente você vê algo assim. Quantas pessoas nós vamos evangelizar e elas têm medo realmente? Kendra, mas se eu for realmente para Cristo, como é que eu faço com os meus amigos? Como é que vai ser a minha vida? Quem que vai andar comigo? Como é que eu vou parar de andar com os meus amigos? Quando eles me chamarem realmente para ir para alguma festa, para eu ir beber, para eu fazer alguma coisa, como é que vai ser? Acontece, irmãos, e muito. E muito. Como é que vai ser a minha vida sem encontrar com eles? Não é? Sem contar a dúvida realmente de tudo aquilo que você fala. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E qualquer dúvida que a pessoa tiver, você corre aqui para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus, aquilo que é a nossa regra de fé, aquilo em que nós acreditamos, aquilo que é a verdade, que um dia nos alcançou e nos transformou. É isso que ela pode fazer contigo também. E olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que acontece quando você deixar todas essas coisas. Que na realidade não somos nós quem deixamos, é o Senhor quem nos livra de tudo isso. É o Senhor quem nos arranca realmente dessa realidade. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Nossa, vocês estão ótimos nessa manhã. Estão ótimos. Estou brincando, gente, fique à vontade. Se alguém quiser perguntar, o pastor Linderson está aqui. Fique à vontade. A nossa posição nessa batalha. Para enfrentarmos essa batalha, precisamos, antes de qualquer coisa, saber qual é a nossa posição espiritual para termos ousadia, coragem e enfrentar o inimigo. Muitos de nós nos sentimos impotentes e incapazes para a luta. Precisamos entender que a Bíblia diz o que a Bíblia diz em Efésios 19, 22. E eu gostaria de ler o que ela diz para você nessa versão viva. Que eu acho muito interessante. Efésios 1, 19 a 22. Nós estamos falando sobre a nossa posição nessa batalha. E olha o que Paulo fala aos Efésios. Oro, Paulo falando aos Efésios, oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e fez-se assentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo ainda de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é autor e doador de todas as coisas em toda parte. Nós estamos acima de todo o poder desse reino das trevas, acima disso tudo. Assim como Cristo está, assim como Ele tem autoridade, nós também temos. Jesus ressuscitou e foi colocado sentado à direita do Pai nos lugares celestiais. Nós também ressuscitamos e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, também está sobre nós os que cremos nele. Amém? Um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é verdade? E através de Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a vida novamente. Nós fomos ressuscitados. Amém? Armas necessárias para vencermos esta batalha. Eu não vou seguir o texto aqui de Efésios, vou pegar só algumas coisas que eu creio que seja mais interessante para essa questão da evangelização. Tá bom?
calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. No versículo 15, lá em Efésios, ele fala, Efésios 6,15. A preparação do evangelho é uma arma ofensiva e indica avanço contra o inimigo. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu tenho uma amiga, hoje ela é uma pastora, e ela é assim, ela ama evangelizar. Por onde ela passa, ela sai falando de Jesus para todas as pessoas, e muitas pessoas já vieram a Cristo por meio dela. Muitas pessoas. E hoje ela está pastoreando uma igreja com o esposo dela, e foi engraçado que foi num bairro onde ela começou simplesmente como uma evangelista. Ela não tinha esse título pastoral. E aí ela começou a trazer muitas pessoas para a igreja, para aquela igreja ali que hoje ela é pastora. E grandes são as histórias e as experiências que ela conta realmente desse tempo. Eu lembro uma vez, quando ela ainda não era casada e ela morava numa casa comigo e mais algumas outras meninas que trabalhavam no seminário. E ela falou assim para mim, Kendra, você não vai acreditar. Algumas mulheres me procuraram da igreja católica ali do bairro, porque elas querem conhecer mais a Bíblia, porque ela começou a evangelizar uma que não era de igreja nenhuma, mas que era amiga dessas mulheres. E aí ela pegou e falou assim, eu estou evangelizando a fulana, mas as amigas dela começaram a se interessar por aquilo que eu estava falando para a fulana da palavra, e agora perguntaram se eu não ensino a Bíblia para elas. Eu falei, uau, que experiência tremenda! Né? E eu falei, e daí, o que você falou? Ela falou, lógico que eu vou ensinar, claro. E aí montou, e menina, e o negócio foi crescendo, e as mulheres cada dia mais interessadas e querendo saber mais da palavra, mas isso só foi possível porque ela conhecia a palavra de Deus, porque era uma pessoa realmente que estudava a palavra. E ela tinha entendimento de onde ela estava entrando e das armas que seriam necessárias. Então, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Por que muitas vezes nós recuamos no evangelismo? Porque nós não nos sentimos preparados para isso. E por que nós não nos sentimos preparados para isso? Porque nós não gastamos tempo estudando a palavra de Deus. Irmãos, se vocês forem conversar com muçulmanos ou pessoas de outras religiões, eu vou falar de muçulmano que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eles estudam o Alcorão. Eles procuram decorar o Alcorão. Eles procuram se esmerar no Alcorão. E aquilo não é a verdade. Aquilo é mentira. Aquilo cega. Aquilo trava, aquilo bloqueia. Aquilo prende a vida deles. E eles procuram ler o Alcorão e se esmerar naquilo que está dizendo ali. Claro que não todos, né? Mas aqueles que se dizem muçulmanos de verdade, eles conhecem o Alcorão. Se você parar para conversar com uma pessoa que se diz muçulmana de verdade, que para ler, você vai ver que ela para ler o Alcorão. E nós muitas vezes não paramos para ler a palavra de Deus. Ou muitas vezes nós lemos a palavra de Deus assim, para cumprir um protocolo. Eu li a palavra hoje. Se o pastor perguntar lá no domingo, quem leu a palavra essa semana? Eu vou poder dizer que eu li. Mas o que você guardou dessa palavra no seu coração? O que você guardou dessa palavra na sua mente? Sobre quem? Se parar uma pessoa na sua frente hoje, você pode ministrar aquilo que você leu na palavra de Deus? Você extraiu alguma coisa daquela palavra para você, para o seu coração, naquele dia? Nós precisamos realmente rever algumas coisas, se de fato elas estiverem andando nesse curso. Nós precisamos parar para ler a palavra de Deus e meditar nela. Amém? Tomai a espada do Espírito, mais uma vez, que é a palavra de Deus. Esta arma é de ataque. Satanás é mentiroso e a palavra de Deus é a verdade que sempre prevalece contra a mentira. Mateus 4. Lembra que nessa passagem aqui de Mateus 4, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ele combateu o inimigo com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Irmãos, não tem nada mais fácil na vida do que combater o inimigo com a palavra de Deus. Está escrito, ponto final, é a verdade. E contra essa verdade ele não pode. O Espírito Santo irá usar a palavra de Deus para abrir os olhos espirituais das pessoas, vencendo a cegueira provocada pelo inimigo.
dar consciência do pecado, da justiça e do juízo, conduzir ao arrependimento, despertar a fé salvadora no coração da pessoa. É tudo isso que a palavra de Deus produz, que o Espírito Santo produz através da palavra. Oração e súplica. Sem oração é impossível a realização da obra de Deus. É pela oração que o poder de Deus se manifesta. Romanos 8, 26. Orando em todo tempo. Peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Irmãos, todas as vezes que você parar para orar, nós vamos falar aqui sobre a questão do orando em todo tempo e orando no Espírito. O que é orar no Espírito? É você orar segundo a influência do Espírito Santo, segundo aquilo que Ele te direciona. A oração ela é fundamental nesse processo. Fundamental. É através dela que o Senhor vai clarear todas as coisas, é através dela que o Senhor vai te direcionar, é através dela que o Senhor vai te dar discernimento. É através dela. Só que eu não posso parar para orar de forma automática. E muitas vezes nós temos essa tendência por causa da correria dos nossos dias, né? Às vezes nós estamos evangelizando pessoas e, de repente, num determinado momento do dia, você para, ai meu Deus, não orei pelo fulano, Jesus, não estou orando pelo fulano e tal. E aí você para ali, ai Senhor, abençoa o fulano, ai Senhor, salva o fulano, ai Senhor, não sei o quê, ai Senhor. E você não para de fato para aquietar o seu coração e para silenciar a voz interior em você e para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer a respeito dessa pessoa. Aquilo que é o seu papel, o meu papel diante dessa vida, daquilo que precisa ser feito. Se nós orássemos mais, segundo o Espírito Santo, com certeza nós faríamos menos força. Não sei se o Linderson quer comentar alguma coisa. Trazendo, né, olhando para essa realidade da evangelização, né, Kender? Às vezes a gente tenta uma perspectiva de evangelização muito com aquela ideia do convencimento. Muito com aquela ideia do convencimento. Então, se eu conseguir, a partir dos meus argumentos, convencer essa pessoa de que realmente Jesus, etc, etc, etc. Só que você tem que lembrar que uma das coisas que a gente aprendeu aqui é que o diabo ele trabalha para cegar o entendimento. Então, existem muitas coisas que as pessoas que a gente vai evangelizar, elas concordam, porque faz algum sentido, mas aquilo não afeta o entendimento delas. E por que esse entendimento não é afetado? Porque elas não serão salvas por uma mensagem com a qual elas vão concordar. As pessoas serão salvas com a mensagem que gerar arrependimento nelas. E o que é o arrependimento? O arrependimento acontece dentro de uma pessoa quando o Espírito Santo convence uma pessoa de que o modelo de vida dela não está de acordo com a expectativa de Deus. Então, por isso que a gente pode convencer uma pessoa, mas jamais pode converter uma pessoa, nós. Porque existe uma perspectiva espiritual acontecendo por ali. E aí o diabo vai... Então, sobre isso que a Kender falou, sobre orar no Espírito, né? Você está evangelizando alguém, você está trabalhando com uma pessoa, investindo na vida de uma pessoa, peça ao Espírito Santo para te dar sensibilidade sobre como interceder por aquela pessoa. E aí eu até diria a você que se você se aplicar, quanto mais você se aplicar a orar por uma pessoa, ou por uma família, ou por alguém, mais você vai perceber que o Espírito Santo... Vou dar um exemplo, tá bom, Kender? Com a sua permissão. Então eu vou começar a orar pelo Zé. Eu estou querendo ganhar o Zé. O Zé é meu colega de serviço, colega de trabalho. Abençoa o Zé, Jesus. Salva o Zé na primeira semana. Segunda semana. Senhor, o Zé, a família do Zé tem aquela religião, Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor, muda isso no entendimento do Zé. Perceberam que na segunda semana, a oração não é só Senhor, salva o Zé. A oração já começa, Senhor, na terceira semana... Você está orando, Senhor, salva o Zé.
Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, para que todo demônio que tem cegado o entendimento do Zé, na área da idolatria, na área, todo legado espiritual da família do Zé, que prende o Zé. Vocês começaram a perceber que com o passar do tempo, a minha oração foi se tornando mais o quê? Direcionada e específica. Porque quanto mais você se expõe a orar por alguém, mais o Espírito Santo vai te dando discernimento sobre como orar por aquele alguém. E aí, com o passar do tempo, você está orando por coisas tão específicas, você fala assim, uau, mas porque o Espírito Santo foi te dando esse discernimento. E é fundamental na batalha espiritual, nessas nossas batalhas, que se nós oramos, ó Senhor, salva o Zé. Tem hora que você tem que dizer, Senhor, salva o Zé. Mas quando a gente está orando contra demônios, a gente diz assim, ó Senhor, manda esse demônio embora. De quem que é a responsabilidade de dar uma ordem? De quem é a responsabilidade, igreja, de dar ordem? É da igreja. É da igreja. Então é fundamental esse posicionamento. Você vai orar, vai se comprometer a orar por essa pessoa que você está evangelizando. O Espírito Santo te dará esse entendimento, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, e à medida que você for sendo guiado pelo Espírito Santo, você em oração exercerá a sua autoridade espiritual, da qual a Kendra falou no começo da aula, usará a sua autoridade espiritual para avançar nesse processo de conquista espiritual dessa vida. Porque podem existir, Kendra, desculpa estender, podem existir forças espirituais dominando a mente daquela pessoa, dominando a vida daquela pessoa, e Deus está, entenda o que eu quero dizer, irmãos, amém? Quando eu digo Deus está esperando, Deus está, de alguma forma, esperando, porque essa responsabilidade Ele deu à igreja, Deus deu à igreja a responsabilidade de avançar contra aquelas forças espirituais. Então Deus já deu autoridade à igreja, é para a igreja avançar contra essas forças espirituais. Então imagine isso com a vida que você está conquistando. Olha, eu vou avançar em relação aí à conquista espiritual dessa vida. E aí com o passar do tempo você vai intercedendo de maneira mais específica, você vai intercedendo, você vai dando ordens realmente, porque nós temos autoridade em Cristo Jesus para dar essas ordens, para assumir uma posição de autoridade. Kendra. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Linderson. Isso me fez lembrar de um testemunho, uma vez que eu acompanhava uma menina e eu achava muito estranho, porque aquilo que eu falava para ela, ela olhava para mim com uma cara de, não estou entendendo o que você está dizendo. Tinha hora que ela entendia, tinha hora que ela não entendia. E aí eu falava, você está entendendo, fulana? Ela falou assim, tô. Aí tinha hora que eu perguntava, você está entendendo? Tô entendendo. Tô. Eu achava estranho aquilo. Aí um dia eu falei, gente, Jesus, tem alguma coisa errada com a fulana. E tal. E aí eu ia me encontrar com ela por aqueles dias ali, e eu orando, e aí eu chamei um amigo meu, um outro pastor, e falei para ele, fulano, vamos me ajudar a atender a fulana, porque tem alguma coisa ali que está acontecendo que ela não está recebendo o ensino que eu estou passando. Tem alguma coisa bloqueando o entendimento dela. E nós começamos a orar por isso, e Senhor nos mostra, Senhor nos dá discernimento, Senhor. E aí, no encontro com ela, estávamos eu e esse outro pastor amigo meu, no encontro com ela, o Senhor deu uma visão para esse pastor amigo meu, de que havia sobre a cabeça dela, como se fosse um capacete de bronze. Então, toda palavra que era lançada sobre ela não entrava. E eu falei, uau, Senhor, eu nunca tinha visto isso, que coisa louca. E aí nós oramos ali para o Senhor realmente tirar toda aquela fortaleza que existia ali, que não permitia realmente a palavra do Senhor penetrar. E, irmãos, a menina mudou da água para o vinho. Depois nós conversávamos com ela e aquilo que, está entendendo, fulana? Sim, agora parece que aconteceu alguma coisa com o passar do tempo, lógico, né, irmãos? E tal, foi um processo, eu estou falando de um processo e tal, e a menina mudou da água para o vinho, sabe? Então, por isso que é preciso realmente ter esse discernimento, esse tempo realmente em oração. Você quer comentar alguma coisa? Eu quero só ler um versículo, Sim? se você permitir.
Irmão, a segunda, não sei se você vai citar isso para frente, Kendra, se você for, me desculpa, tá? Não. A segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segunda aos Coríntios 10. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Olha o que o apóstolo está dizendo. Existem fortalezas, existem barreiras, digamos assim, que se levantam contra o conhecimento de Deus. É como se o conhecimento de Deus estivesse avançando e o diabo colocasse o quê? Barreiras. Ideias erradas que são como barreiras na mente das pessoas para impedir o conhecimento de Deus. Obrigado. Exato. Exato. Irmãos, tipos de oração. Mateus 18 diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Oração de concordância. Nós vamos falar aqui 2 tipos de oração, que eles são assim, eu creio que eles são de grande ajuda para esse tempo de evangelização. Fundamentais. Esse primeiro tipo é a oração de concordância. Em tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. É isso que a palavra de Deus diz. Existe poder na oração em concordância, da dimensão de unidade, de ter um só coração, um só propósito. Esse entendimento é fundamental para o processo de libertação de uma vida, pois é preciso haver um acordo na oração entre os que ministram. Como o nome já sugere, ore e o outro concorda. Irmãos, isso é totalmente fundamental. Eu vejo ela em 2 aspectos. Primeiro, concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. Ore segundo a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz. E também ore em concordância. Se você estiver ministrando com outra pessoa, né, porque eu sugiro que você nunca vá evangelizar ou ministrar pessoas sozinho. Sempre tem alguém com você, ainda que a pessoa não vá com você, mas que ela te dê cobertura nessa situação. Né? Peça alguém, tenha sempre alguém que possa estar com você nessa batalha, nessa guerra. Olha, fulano, eu estou indo conversar com o ciclano, então me ajude em oração, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha vida. Né? O dia que a pessoa puder ir junto com você, se ela conhecer essa outra pessoa e puder estar junto, puder ir com você, amém, será uma bênção. E ore em concordância com essa pessoa. Né? Se ela estiver te cobrindo de alguma forma e tal, tenha tempo de oração com ela e que vocês orem juntos e que haja concordância naquilo que for dito. Né? Um ora e o outro concorda. Há um poder muito grande na oração de concordância. Eu lembro muito das nossas segunda-feiras aqui. Não é verdade? Quantos testemunhos nós colhemos desse tempo de oração aqui, onde nós nos unimos em prol da batalha umas das outras. Quantos são os testemunhos que nós colhemos da oração de segunda-feira? Porque nós estamos juntas aqui, ligadas no mesmo propósito, unindo realmente a nossa fé em prol da luta umas das outras, das batalhas umas das outras. Outro tipo de oração é a coletiva. A palavra de Deus enfatiza a importância da oração coletiva. Né? Ainda que os homens e mulheres de Deus sempre oraram em secreto, como no caso de Ana, Davi, Daniel, o próprio Senhor Jesus, os maiores avivamentos surgiram através da união do povo de Deus. Deixa eu voltar aqui. Nessa questão de concordância, eu lembrei de um negócio. Quando você estiver orando também com uma pessoa, com a pessoa que você está evangelizando, e se você estiver junto com outra pessoa que está te ajudando também nesse evangelismo, enquanto você estiver orando, a outra pessoa que está junto com você não ora também. Escute a oração que está sendo feita e concorde com aquela oração. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um grande problema quando eu começo a orar para uma pessoa e a pessoa que está comigo, ajudando ali, interceder, começa a orar junto comigo. Eu não sei se eu oro, se eu concentro na oração da pessoa, eu às vezes me perco. Sabe, então já que nós estamos ali unidos no mesmo propósito, se um vai orar,
o outro concorda com a oração, amém, amém, em nome de Jesus, amém, Senhor, isso mesmo, em nome de Jesus, e tal. Não ore junto com a outra pessoa, porque por mais que a pessoa que está orando, ela não se perca, talvez a pessoa que está recebendo, ela não recebe, ela se perde, né? Porque ela não sabe se ela ouve da direita ou da esquerda, que oração que ela ouve. Então, assim, preste atenção nisso, são detalhes, irmãos, que fazem toda a diferença. Toda a diferença, sabe? Não tem problema nenhum quando você, até mesmo aqui na igreja, né? Quando alguém estiver orando, dependendo da situação, concorde com a oração. Vão ter momentos onde nós vamos levantar um clamor, e aí todos nós vamos orar juntos, ali por aquela causa, mas vão ter momentos onde você vai concordar com a oração do seu irmão, que são tipos de orações diferentes. Ali você não vai levantar um clamor no evangelismo. Você vai fazer uma oração de concordância. Fala, irmão. A irmã, ela tocou num ponto muito importante que eu já comentei. Eu sou um pouco suspeito de falar disso, porque eu vim lá de Batista para o meio dos pentecostais. Então, eles são um pouquinho diferentes, mas esse tipo de oração, eles têm muito esse tipo de oração. Está orando, está concordando. Portanto, às vezes nós achamos que quando está orando, nós temos que estar orando, mas no momento, em vez de nós estar orando específico para aquele assunto, nós já estamos falando lá da família lá. Abençoa a minha irmã que está na situação, e deixamos de concordar com a oração. Ou, muitas vezes, dizer um amém numa coisa que não é para dizer, sai diabo, amém. Eu já fiz isso aí, eu não estou falando... Inclusive, nessa questão da oração da concordância, principalmente quando você vai expulsar o demônio de alguém, deixa quem estiver liderando, deixa a pessoa orar, deixa ela liderar. Porque eu já tive em momentos de expulsão de demônio, gente, em que um expulso, o outro amarra, o outro... Entendeu? E aí o demônio não sabe o que ele faz, se ele sai, se ele fica, se ele... Não, estou brincando, mas enfim... Entendeu, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério, então preste atenção realmente nessas situações. Sabe, se tiver alguém que está ali coordenando a visita, aconteceu alguma situação e tal, se for para você orar, quem estiver junto, que concorde com a sua oração e vice-versa. Amém? Ô, Kendria. Oi. Eu aqui. Kendria? Eu. Quem? Eu. Aqui no fundo. Oi. Ô, Kendria, nessa situação que o irmão colocou de estar concordando ou não com as orações, a pessoa, como ele chegou e falou, né, pareceu até um pouco engraçado. Fala pertinho do microfone, fazendo favor. Oi, desculpa. Isso. Ele falou, pareceu até um pouco assim engraçado, mas foi uma coisa que logo que ele falou já deu um estalo aqui. Sai diabo, a pessoa fala amém. Não significa que a pessoa está concordando com a oração que está sendo passada, tipo, está reforçando, tipo, diabo, vai embora. Amém, por favor, saia, me livra, tal. Ou não? Ou eu que entendi errado? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que foi isso que o senhor falou, não foi, irmão? Amém, isso aí. Mas, na realidade, o que ele quis dizer é para tomar cuidado com aquilo que é dito, para você não sair falando amém para todas as coisas. Nesse caso é amém, sai mesmo, em nome de Jesus. Amém, né? Mas cuidado com o que você fala amém. Tem coisas que são ditas que às vezes a gente está lá voando no mundo da lua, que você fala amém e não é amém coisa nenhuma. Né? Passei por isso já uma vez. E tal, que estavam falando negócio, e eu peguei o final da história e falei amém. E a pessoa que estava ministrando falou amém nada, é misericórdia. Entendeu? Então, fica ligado. Gente, olha só, vamos lá terminar aqui. Oração coletiva. A palavra de Deus enfatiza a importância da oração coletiva, né? Como nós lemos aqui. Elas aconteceram, os maiores avivamentos surgiram através da união de um povo de Deus em oração, né? Nós temos aí 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo se chama pelo meu nome e tal, parará. Orar com os irmãos significa ajudar e ser ajudado, encorajar e ser encorajado. Sabe? Sempre tem alguém para orar com você. Sempre se junte, sempre esteja ligado a pessoas de oração e que possam realmente sustentar as cordas aí da oração junto contigo. Nunca entre sozinho numa luta, numa batalha. Sabe? O máximo de oportunidades que vocês tiverem para orar juntos vai ser muito bom, gente.
Às vezes não dá para você estar com a pessoa, mas você pode ligar para a pessoa, você pode orar com a pessoa. A própria Marcela tem tantos testemunhos, né, de oração que ela liga para as pessoas e faz com as próprias mulheres, às vezes nas madrugadas, enfim. Então, assim, isso é importantíssimo. E eu quero fechar aqui com a questão do jejum. Não vai dar para a gente falar de todas as coisas, mas a questão do jejum. Jejum é abster-se de comida. O jejum associado à oração é uma arma poderosíssima contra o inferno e as suas fortalezas. Irmãos, lembrando, o pastor Daniel sempre fala isso, né? Jejuar, jejum sem oração é passar fome. Então, o jejum é abster-se de comida e ele precisa estar associado à oração. Sabe, irmãos, de fato, nós não sabemos o que acontece em nós, o que realmente o Espírito Santo faz em nós através do jejum. Nós sabemos que traz uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, nos deixa realmente ligados e conectados com aquilo que o Senhor está fazendo, mas são tantos os benefícios que nós não conseguimos de fato enumerar. Eu não sei se vocês têm a prática do jejum na vida de vocês, né? Se todos têm, mas quem não tiver, eu creio que a maioria tenha, mas quem não tiver a prática do jejum, faça, e você vai ver que coisa maravilhosa é. Como você fica sensível realmente à voz do Espírito Santo, como você fica sensível àquilo que está acontecendo ao teu redor, como a tua fé é fortalecida, o teu espírito é fortalecido, como é diferente realmente quando nós temos essa prática espiritual na nossa vida, a prática do jejum associado à oração. Sem contar, irmãos, que quando surgir a questão, né, do evangelismo, quando surgir a questão de algum demônio que é para expulsar, você está preparado. Não que o jejum em si, ou a oração em si, somente através disso que eu vou conseguir. Não é isso. Mas o teu espírito está fortalecido para qualquer tipo de luta. Será que eu consegui me expressar de uma forma que dê para entender? Amém? Compreenderam? O jejum fortalece a nossa fé e põe em liberdade os cativos, né? Quando fala lá na palavra de Deus, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É importante notar que o jejum é um reforço à oração e não tem valor em si mesmo. Isso que eu acabei de dizer. O que nos confere a intimidade com Deus e o poder espiritual é a oração e não o jejum. Tá bom? Então nós precisamos jejuar, mas também orar. Jejuar sem orar é inútil. É simplesmente passar fome. Entendeu? Eu acho interessante, e se eu não conseguir explicar da forma correta, pastor Linderson, aí você me dá um suporte aí. Mas essa questão, quando a palavra de Deus diz que essa casta só sai com jejum e oração, não era simplesmente por causa do jejum e da oração em si. Num texto anterior a esse, os próprios discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E o que Jesus respondeu para eles? Por causa da pequenez da vossa fé. Da vossa fé. Então é isso que o jejum faz sobre nós. Você já viu Jesus tendo que se preparar para expulsar demônio? Por quê? Porque ele tinha essa comunhão intensa com o Pai. Ele tinha a prática do jejum e do relacionamento com o Senhor. Então, o jejum e a oração são disciplinas espirituais que nos preparam, que nos fortalecem para esses tempos de guerra, para esses tempos de batalha. Amém, igreja? Pastor, o senhor quer complementar com alguma coisa? Não? Irmãos, não vai dar tempo, mas eu queria que vocês lessem depois na casa de vocês a questão da expulsão dos demônios, está bem explicadinho, tá bom? Segundo a Bíblia, alguns comportamentos que endemoniado pode manifestar, cuidados que nós devemos tomar com demônios, e eu só queria terminar aqui falando algo para vocês. Irmãos, tenham equilíbrio, sabe? Com demônio você não conversa, demônio você expulsa, sai em nome de Jesus, você não interroga demônio. Quantas vezes nós vemos na palavra de Deus, demônios que Jesus ia expulsar, e ele via que a multidão ia se aglomerando, o que ele fazia? Já expulsava de uma vez.
A menos que ele quisesse ensinar alguma coisa através daquela situação. Mas se não, expulsava logo de uma vez para não trazer plateia, para não causar tumulto ali. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe? Demônio não se conversa, demônio não se interroga. Não dá lado. Você expulsa em nome de Jesus e amém, glória a Deus. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida e tal, quanto a esse restante do estudo, ou quanto qualquer coisa que foi falado aqui, pode me procurar agora no final ou depois, enfim, estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. O pastor Linderson também, com certeza. O pastor Daniel não pôde estar aqui hoje conosco, ele tinha um outro compromisso, mas com certeza ele também está à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudá-los e para auxiliá-los naquilo que for necessário. Amém? E que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?